Hoje, dois documentos bem importantes dedicados à proteção infantil estão fazendo aniversário. Nós estamos falando dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança e também dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Quem conversa conosco a partir de agora sobre este assunto é o juiz de direito do Juizado da Infância e Juventude, Antônio Carlos Ribeiro. Doutor, seja muito bem-vindo ao Café Expresso. É um prazer para a gente lhe receber aqui nesse dia que é histórico, que é muito importante. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Para mim é uma grande satisfação por esse convite, por ser essa data tão importante, né, marcante na vida tanto da criança, do adolescente e dos pais, e enfim, de toda uma comunidade. Né? Doutor, se passaram 60 anos da declaração e de lá para cá, que análise, que avaliação se pode fazer com relação aos direitos de crianças e adolescentes? Isso, uma forma rápida, sintetizada, nós tivemos aquele primeiro momento, em 1959, né, que houve uma necessidade de uma intervenção na forma como vinha sendo tratada a criança e adolescente. O menor da época, ele no início do século XX, ele ainda era tratado de uma forma muito indiferente pela legislação. Então, meados do século já houve uma evolução, principalmente ali no período do Código de Melo-Matos, 1924, mas havia muita desconsideração com a criança e o adolescente, como se fosse um ser humano por metade. Já em 1959, com a Declaração dos Direitos da Criança, embora já existisse a Declaração do Universal do Homem, né, mas foi necessário que se regulasse algumas situações. Né, principalmente ali já começou a falar no melhor interesse da criança e do adolescente. Mas houve necessidade, passado de 1959 a 1979, depois, quando entrou em vigor o Código de Menores, na época, houve necessidade assim, de uma reavaliação da situação. Embora a Declaração da Criança tenha ajustado o melhor interesse, mas como é que se interpreta a questão, então, dos direitos e deveres, né, para com essa criança? E aí, então, de 79, houve o Dia Internacional da Criança, e que evoluiu depois, para 1989, com a necessidade dos países que integravam a ONU de rever como é que estava essa situação. Porque nós estávamos vivendo uma situação onde se olhava o menor como se eles estivessem em situação irregular, até pela carência, né, pela falta de capacidade. E na realidade, não havia, ele era objeto do direito. E com a declaração, passou-se a haver uma doutrina diferente. A Convenção de 1989. Não, nós temos que tratá-lo como um ser humano em desenvolvimento, né, e dando-lhe uma proteção integral. Aí surge a doutrina da proteção integral. E a norma cogente, né, todos os países que assinaram a Convenção, de ser obrigado a cumprir em todos os seus ditames, todos os seus termos, regulando a legislação interna. Agora, é muito estranho nos dias de hoje a gente imaginar que não se pensou a criança ou adolescente como um indivíduo por inteiro, né? É algo descabido para os dias atuais. Não, exatamente, se pensava a criança como alguém meio, por metade, né? Aí, nosso olhar na doutrina integral, não, nós temos que garantir seus direitos. Agora, doutor, hoje nós somos 210 milhões de brasileiros, 27% deles são crianças e adolescentes. Desses 27%, metade tem seus direitos violados. A pergunta é a seguinte: por onde se começa a resolver esse problema? Não, então, com a doutrina da proteção integral, o que nós temos? Passamos a ter força coercitiva de exigir, tanto da família, do Estado, do município, da comunidade como um todo, um olhar diferente, um enfrentamento diferente com esses direitos da criança e do adolescente. Então, essa proteção integral passa desde as questões de saúde, educação, convívio social familiar, direito e voz, né, de falar, obrigações também. Né? Então, o adolescente, a partir do discernimento, a partir principalmente dos 12 anos, ele não só tem direitos, mas ele também ele é cobrado obrigações quando ele entra em conflito com a lei. Proteção integral, sim, né, dos 0 aos 12 anos, dos 12 aos 18 também se deve proteção, mas também se cobra. Assim como se cobra também da família. Mas nós evoluímos nesse período. Eu percebo que evoluiu, mas ainda temos um caminho a seguir. Um caminho, porque no momento que a gente vê que não há creches suficientes,
que a saúde não está dando conta da demanda dessas crianças e adolescentes. Muitas vezes tem que se judicializar para buscar atendimento médico, atendimento hospitalar, para buscar vaga em creche, buscar vaga em escola. Se percebe que ainda temos um caminho a seguir. Embora tenhamos evoluído nesses 30 anos, né, mas ainda temos um caminho muito grande a seguir. Doutor, já que o senhor falou aí da possível punição para quando um adolescente, um jovem desrespeita a lei, eu queria aproveitar para perguntar a sua opinião, como um juiz especialista dessa área, de um tema que é bastante polêmico, que é o da redução da maioridade penal. Eu tenho opinião formada, passível de revisão, mas eu entendo que é cláusula pétrea, ou seja, aquela cláusula que não pode mudar a questão dos 18 anos. Não necessariamente para a questão de cláusula pétrea, mas eu entendo que o direito penal ele não está aqui para educar. Nós temos que apostar em políticas básicas, em educação e, talvez, trabalhar a questão infraconstitucional. Ou seja, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, o que nós podemos fazer para dar uma retribuição maior de acordo com a gravidade do ato infracional praticado. Mas trabalharmos dentro do Estatuto, não mudando a idade de imputabilidade. Eu entendo muito adequado, porque ainda é um ser humano em desenvolvimento, que ele precisa de educação. E educação fora do sistema carcerário, do adulto, né, dentro de um sistema educacional. Ouvindo a evolução que o senhor nos trouxe aqui, ao vivo, no programa Café Expresso, a gente entende que há avanços. Agora, para que esses avanços sigam acontecendo, educação seria a palavra-chave, doutor? Sim, educação, entendo, é palavra-chave. As políticas sociais estabelecidas no âmbito dos municípios, né, no âmbito do Estado, que se cuide dessa família, que se estruture essa família, que acompanhe essa família, que haja intervenção precoce, urgente, né, naquele momento em que a criança, desde o seu nascimento, nossas intervenções vêm antes, muitas vezes, do nascimento. Se essa mãe, já durante a gestação, está apontando necessidade de carência, já entra o Estatuto, entra todas as políticas básicas de acompanhamento, para que não seja necessária depois uma intervenção secundária, ou seja, que essa criança não entre em necessidade para ser protegida, e muito menos que entre na intervenção terciária, que já é o conflito com a lei penal. Que essa vítima, que foi vitimizada hoje, não passe a vitimizar amanhã. Doutor, o senhor veio aqui para nos dar entrevista a respeito dos direitos, né, da criança e do adolescente, mas nesse dia tão emblemático também para a comunidade negra, eu não tenho como não lhe fazer a seguinte pergunta. O senhor, como juiz negro, ocupa um cargo que, infelizmente, pouquíssimos homens negros, homens e mulheres negros e negras nesse país ocupam. O que o senhor tem a dizer nessa data que é tão importante para essa população, que é mais da metade do Brasil? Eu vejo essa data como extremamente importante para a reflexão, para pensarmos na questão da inclusão e na questão da igualdade. Acho que nós temos que parar, seja uma semana, seja um mês, ou seja sempre, pensar nessa defasagem histórica, nessa injustiça histórica que todos nós negros enfrentamos. Então, hoje, nós precisamos parar, pensar quais as políticas que nós podemos fazer para reduzir as desigualdades, para vencer os preconceitos que ainda existem, infelizmente, né? Então, é um momento sim, de reflexão, um momento muito importante, é um momento assim, que temos que reforçar aquele entendimento que há necessidade sim, de políticas afirmativas. Precisamos ainda, por algum tempo, das políticas de inclusão, seja na educação, seja no curso superior, através de cotas, seja em qualquer campo de demanda, para afastar ou para minimizar essa desigualdade em razão histórica, né? Que há pouco mais de 100 anos, a raça negra, os negros, eram objetos, né? Vendáveis, inclusive. Então, para mudar essa história, se consegue mudar, mas com muito sacrifício. Será que todos os nossos filhos, netos, terão que passar por todos os sacrifícios que Antônio Ribeiro passou para galgar um cargo desse, né, de juiz, de advogado, de médico? Não necessariamente. Acho que temos que continuar com políticas afirmativas, porque tem embasamento constitucional, para que essas diferenças, essas desigualdades desapareçam.
em menor tempo possível. Muitíssimo obrigada pelas informações. Parabéns também pela sua luta nesse sentido, doutor. Muito obrigado. Obrigada.